O hebraico é a Deus está presente, o Deus está habitando. Então, quando a Shekinah aparecia em forma de nuvem por sobre o tabernáculo, simbolizava Deus agora está habitando o tabernáculo. Deus chegou aí agora. Por quê? Porque estavam vendo a nuvem e simbolizando que Deus estava habitando naquele local agora. A presença de Deus estava ali. Eles não estavam vendo Deus, porque Deus é Espírito, mas a nuvem estava indicando de uma forma teofônica, Ele está habitando nesse lugar agora. E quando também o tabernáculo era alçado e os levitas começavam a conduzir-se em meio à marcha do deserto, aí aparecia dois momentos de teofania, duas teofanias da presença marcante do Yahvé, do anjo do Senhor também, que era quando a nuvem aparecia durante ao dia à frente da tenda da congregação. Para quê? Para trazer a proteção do calor do deserto. E à noite, quando o deserto estava frio, quando o deserto estava escuro, não havia luminosidade, então aparecia agora a nuvem, não, aparecia agora a coluna de fogo para clarear e iluminar ao povo que estava atravessando o deserto. Então o Senhor estava sempre presente. Mas quando nós olhamos para o tabernáculo, o aspecto do tabernáculo, o tabernáculo tinha alguns aspectos importantes, significativos, não só para a doutrina da salvação, mas também para a doutrina de Cristo. Primeiro, o tabernáculo tinha uma porta, e a porta era uma porta de grande extensão, mais de 10 metros de largura era a extensão da porta do tabernáculo. E por que a porta do tabernáculo era tão extensa, tão larga? Para trazer um sentido tipológico. O que é tipo? Tipo é sombras. O que é sombras? É modelo, é padrão, é algo figurativo. Então aquilo indicava de uma forma figurativa que a porta estava aberta, simbolizando, significando que Cristo como a porta que sempre está aberta. Estava profetizando de uma forma tipológica que um dia viria um que seria maior que o tabernáculo e a porta dele permaneceria aberta e todos os povos poderiam entrar por ela. Mas o tabernáculo, depois que você entrar pela porta, tinha um pátio. O pátio era o local da adoração. O pátio era o local de se render. O pátio era o local de confessar. O pátio era o local de reconhecer o pecado. E aí então o pecador vinha na festa de Yom Kippur, que era uma festa da expiação, uma vez por ano, trazia o seu animal e ia oferecer o sacrifício. Não, ele vinha com o animal, chegava ali no pátio, reconhecia o seu pecado perante o sacerdote e entregava o animal. E aí o sacerdote ia expiar aquele animal, aquele bode, aquele cordeiro ia ser expiado, e aquele sangue que era expiado daquele animal era colocado numa bacia, e aí o sumo sacerdote, depois de passar pelo local aonde era o Santo dos Santos, ele ia mais à frente, passava aí pelo tanque, o tanque das águas da lavagem, o tanque das águas purificadoras, aonde lavava seus pés, lavava suas mãos, e as suas vestes automaticamente tinham que estar totalmente límpidas, demonstrando purificação, santidade na presença do Senhor. E aí ele ia com aquele sangue passar agora ao véu. O véu era uma parede, mas não uma parede feita de alvenaria, não, nem feita de madeira, nem feita de ferro, uma parede feita de linho retorcido e alta, que quase 10, 15 metros de altitude, e aquele véu separava o lugar santo do local santíssimo. Só poderia entrar por trás do véu o sumo sacerdote, e só poderia entrar também na condição de estar totalmente sagrado, totalmente santo. Se ele tivesse, ou qualquer que seja mancha, pecado que ele tivesse praticado, ele ao entrar ali seria consumido. E por isso que na sua composição de traje ele tinha um cinturão com romãs, e aquelas romãs
Então, quando ele caísse lá dentro, se tivesse ele em pecado, aquelas romãs iam bater uma na outra para indicar: olha, morreu. E aí as pedrinhas, as bolinhas da romã ficariam por baixo do véu, e aí eles puxariam o sacerdote. Entrar lá dentro, entrava consumido, era morto. Então puxariam o sacerdote para fora. E o sumo sacerdote entrava com aquela bacia com sangue e derramava sobre o propiciatório. Para quê? Para oferecer agora o sangue do animal que estava sendo expiado pelo pecado daquele que cometeu o pecado em Israel. E aí, depois que ele fazia todo esse ritual, ele, sumo sacerdote, ele intercedia pelo pecador, intercedia pela congregação, a presença de Deus. E ali naquele lugar santíssimo tinha um móvel, que era o móvel mais importante no tabernáculo, que era a arca do concerto, que tinha ali os 10 mandamentos, a tábua do concerto dentro dela, e tinha também a vara de Arão, que foi o primeiro sacerdote, o sacerdote Arão, que foi irmão de Moisés e foi o primeiro sacerdote. E aí estava ali a vara de Arão dentro ali da arca do concerto. E por sobre a arca do concerto tinha uma tampa denominada propiciatório. E por cima do propiciatório tinha a figura de 2 querubins, um de frente para o outro, com as suas asas, uma batendo na outra, se encontrando com as asas do outro. E por sobre as asas dos querubins, então ouvia-se quem? O sumo sacerdote ouvia a voz de quem? De Yahvé. Yahvé, o Deus de Israel, o nosso Deus, falava com o sumo sacerdote, ele ouvia a voz dele, e aquele local ficava totalmente absorvido pela Shekinah, e ele saía dali totalmente impactado pela voz que tinha ouvido, pela glória que tinha se manifestado, e ia proferir a palavra de Deus a Israel. Isto nos traz algumas lições tipológicas. Primeiro, o tabernáculo representando a Cristo, Cristo como a porta, Cristo como o cordeiro que foi expiado. E o escritor da carta aos Hebreus fala que ele, o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, entrou no santuário, não feito por mãos humanas, mas mãos celestiais, e ofereceu-se a si mesmo como cordeiro imaculado, e expiou o pecado, a culpa de toda a humanidade. Ele redimiu, ele trouxe esse aspecto da redenção, e ele reconciliou. E além disto, ele foi o véu, porque quando ele disse está consumado, o véu do templo, o véu do tabernáculo se rasgou de alto a baixo.